Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, o portal mais completo para o seu negócio. Acesse digital.rn.sebrae.com.br e Grupo Hospedar Turismo 4.0. Olá! A melhor maneira de começar alguma coisa é parar de falar e dar o primeiro passo. Essa frase do gênio Walt Disney sintetiza bem o que é empreender. Sair do imobilismo, procurar realizar o seu sonho, querer uma vida produtiva, tudo isso faz do empreendedor um agente de mudança na sociedade. Está no ar o programa Mundo dos Negócios, para mostrar a você o empreendedorismo no Rio Grande do Norte, as referências de superação, os casos de sucesso, o esforço de quem quer investir, o resgate da autoestima daqueles que são a alavanca do desenvolvimento. O programa Mundo dos Negócios mostra duas experiências empresariais. Neste domingo, vamos conhecer Ricardo Abreu, da Abreu Imóveis, e Bruno Oliveira, da Aquanalos Laboratório. Quando você vê um negócio bem-sucedido, é porque alguém, algum dia, tomou uma decisão corajosa, disse assertivamente o escritor Peter Drucker. Bom dia, Ricardo Abreu. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Jenner. Nós vamos conversar hoje sobre um case de sucesso na área empresarial aqui do Rio Grande do Norte. Não apenas no setor que ele atua, que é o setor do mercado imobiliário, basicamente, mas também em toda a economia aqui do Estado. Ricardo tem uma experiência, um know-how que pouca gente tem e que pouca gente conseguiu um sucesso tão forte em tão pouco tempo. Embora a empresa dele vai fazer bem uns 50 anos já. Pois é. Como é que começou a Abreu Imóveis? Bom, começou fazendo uma empresa para vender loteamentos. Meu pai produzia loteamentos aqui e a empresa começou nisso, uma administradora de loteamentos, né? Carteira de loteamento, vendendo loteamento. Isso em que ano? Isso em 1973, tá? E fez muito, acho que a gente tem na carteira mais de 30 mil lotes vendidos aqui ao Grande Natal, né? Hoje tem um muito conhecido aqui que é o loteamento Parque das Árvores, que fica ali entre a Maria Lacerda e os condomínios ali, Green Club, naquela região, que a cidade incorporou já bem. E outros na Zona Norte, em vários outros locais. Mas esses mais recentes, né? Esse da Maria Lacerda? Esse é de 78, só para você ter mesmo? ideia, né? Eu me lembro que é um case de marketing muito grande, porque esse loteamento são 3.500 lotes, e ele foi vendido num evento na Festa do Boi. Já foi uma estratégia de marketing, era papai e dois amigos, né? Dr. Zé Nilson de Sá e Dr. Renato Gomes Soares. Vamos só informar ao nosso telespectador, seu pai, Anderson Abreu Júnior. Isso. Meu Conhecido pai como Abreuzinho. É. Você entrou na empresa em que ano? Eu entrei em 86. Mas 86 foi de maneira de formal. fato, né? É porque... Você começou a atuar pela empresa no começo dos anos 80. Eu nunca fui um bom aluno no Colégio Salesiano de São José, nunca fui, né? E todas as minhas repreensões, quando eu chegava com o boletim, era convidado a ir para o escritório, ficar lá, né? Eu estudava um período lá no escritório e outro período eu ia para fazer o serviço de banco, né? Então eu ia muito nesse, então eu comecei muito cedo a ver esse movimento de conhecer as pessoas dos bancos, ver o movimento de banco, entender o valor do dinheiro, né? Porque as pessoas demoram a compreender, né? O menino, quando ele sai de receber mesada a saber o que é como é tão difícil ganhar aquele dinheiro que o pai dá, pagar o colégio. Quanto né? custa aquele dinheiro, Quanto custa, quanto suor. O né? custo do dinheiro. Eu aprendi rápido, né? Eu posso dizer que desde os meus 15 anos de idade eu sou independente financeiramente, né? Então, a me movimentar para trabalhar. Então você estava na empresa desde os 15 anos. Desde você contabiliza 15, a partir daí? Eu contabilizo a partir de 1º de março de 86. Certo. Então faça um histórico. A partir daí, o que é que mudou na empresa e como é que você marcou a sua entrada? Bom, eu sempre fui assim, nunca me contentei com pouco, tá? Eu acho que isso é uma vantagem, você tendo uma boa aspiração de querer chegar, né? Então, uma vez, logo no começo da minha vida, assim, eu fui fazer um curso e o cara disse assim, ó, não se compare com o seu vizinho, porque o seu vizinho pode ser incompetente, então você está se comparando com o incompetente. E aquilo mexeu comigo e eu peguei, no outro mês eu fui a São Paulo, procurei a maior imobiliária que tinha lá em São Paulo e fui lá e disse assim, eu queria conhecer sua imobiliária. E conheci a imobiliária, visitei todos os...
E cheguei à conclusão, disse, pronto, eu tenho que ser maior do que esse. E posso dizer que consegui, né? Eu sem nenhuma modéstia aqui, mas quando a gente fez em 2007 a fusão de 16 empresas e conseguimos chegar a fazer a Brasil Brokers, né? E eu era um dos 16 que fomos ao IPO, tocamos o sino lá na Bovespa, um dia marcante, né? 31 de outubro de 2007, 29 de outubro de 2007. Então, assim, a gente fez a maior companhia de imóveis do Brasil. A sua entrada na empresa fez com que ela deixasse de atuar apenas no segmento de mercado de lotes, no segmento de loteamento, passasse a atender que outras áreas? A minha entrada é meio assim, juntou as duas coisas, né? Porque foi no período do plano de, acho que o plano Sarney, né? Que o Brasil vinha com inflação de 80%. Então, e naquele período foi feita uma tablita, né? Eu me lembro muito da tablita, eu até agradeço muito a tablita, porque o nosso negócio era loteamento, só loteamento. Então, com a tablita, tudo que era vendido em longo prazo, houve uma desvalorização. Então, vamos dar exemplo, você vendia um lote em 40 meses e as pessoas iam pagando, com a tablita, ele puxava uma nota, vamos supor, a preço hoje, de R$100, e ele quitava o carnê. A tablita ele desvalorizou 80% para frente, ao longo do tempo, virou nada. Todo mundo que tinha a receber, perdeu. Então, a gente ficou meio... E aí eu disse, papai, eu vou montar uma imobiliária dentro da sua imobiliária. Aí ele disse, o que é? Eu disse, vou montar uma imobiliária que vai administrar imóveis, a princípio administrar imóveis. Foi aí que, na oportunidade, eu me lembro como se fosse hoje, eu fui procurar a Gêner aqui para fazer a marca da Abreu, né? E a gente foi lá, a Gêner era Gêner, João e Dixon, a empresa ainda era dos três, né? João Dias, que a gente chama de Dias. João Boneco, e Dixon Medeiros, que a gente chama de Memeia. Isso. Escolheu a marca aqui, porque eles tinham feito várias artes, né? E a partir daí criou-se Abreu Imóveis, né? Então comecei a administrar imóveis e como eu disse, não sabia administrar imóvel, não sabia nada, a gente não tinha experiência. O que é que eu fiz? Peguei um avião, fui para São Paulo. Sempre em busca Quem de é que experiência. administrava imóveis? Fulano. Eu visitava. E eu faço isso até hoje. Aí chegamos aí ao interior para visitar condomínios, lançamento de grandes condomínios. Todos os condomínios. O primeiro residencial resort daqui nós lançamos também juntos, que foi o Porto Brasil. Foi outro grande case da Abreu Imóveis, né? O Porto Brasil acho que hoje quem acreditou naquele sonho que Flávio Azevedo, a gente aqui, né, colocou no mercado, acho que está muito satisfeito, né? Porque os lotes lá só fazem aumentar de preço. Era 30 e poucos mil reais, 36 mil reais, hoje vale 2 milhões, né? Trazendo para cá, nós lançamos há 2 anos o Reserva Bonfim, que é um Porto Brasil na Lagoa do Bonfim. Foi outro case de sucesso, né? Um outro sucesso, por exemplo, o Reserva Bonfim, um negócio que até eu, no começo, poxa, vamos vender uma residência numa lagoa. Eu não sou muito acostumado a ir para a Lagoa do Bonfim. E a gente foi lá e começamos a trabalhar. Começamos a trabalhar e o que aconteceu? É o mesmo sucesso. Hoje a gente tem 95% vendido em plena pandemia. Vamos fazer uma panorâmica rápida da Abreu nesses últimos dias. Você queria falar sobre isso, né? Eu queria saber da situação hoje, assim, dessa coisa da pandemia, desse momento. Como é que você enxerga e como é que está a Abreu hoje? Quantas pessoas vocês têm lá dentro? Os números até do dia que vocês começaram a Abreu até hoje, quantos? A gente tem um Abreu de 86, um Abreu com a Brasil Brokers e hoje a gente tem um Abreu digital, né? Uma Abreu nova, tá? Que é tocada boa parte da parte administrativa por minha filha, Caroline, que transformou esse mundo meio digital dentro da empresa, né? Então hoje, só para você ter uma ideia, a gente tem uns 50 colaboradores e desses 50 deve ter 35 fazendo home office. Trabalho em casa. Eu nunca pensei que a gente fosse ter isso. E a empresa funciona perfeito, né? Então a gente está muito adaptado a esse momento atual, né? Isso foi pós-pandemia, Ricardo, ou já era uma coisa que estava acontecendo? A gente estava preparado, por incrível que pareça, para a pandemia, né? Mas a gente aproveitou a pandemia e trabalhou muito coisas que a gente poderia melhorar, no caso da digitalização mesmo dos processos, no caso da digitação dos nossos contratos. Hoje a vida da gente é toda digital, desde a locação, a venda, você pode comprar, assinar contratos, tudo digital. Então hoje a gente vem crescendo bem mesmo na pandemia, mas crescendo muito na locação. Você acredita que o mercado vai acordar quando? O mercado imobiliário daqui? O mercado
Está numa hibernação, né? O mercado acordou para imóveis, como a gente diz assim, Prontos. imóveis de terceiros prontos, ok? Esses imóveis, a casa de um, de outro, o apartamento de um, de outro, esse já acordou, vai muito bem, obrigado, né? O que falta é a gente voltar aos lançamentos, né? Não vai se voltar tão cedo porque as grandes incorporadoras do Brasil voltaram para São Paulo e as incorporadoras locais ainda estão sofrendo com a crise, né? Então estão se preparando para lançar. Vamos aguardar agora nesse segundo semestre, porque eu estou sabendo que vem muito lançamento por aí. Ricardo, deixa eu fazer uma perguntinha, porque a gente vê que tem muitas imobiliárias assim, e tem aquelas que se destacam. O que é que você diria que é o segredo do sucesso da Abreu Imóveis? Qual é o seu diferencial? Eu acho que a gente é uma empresa muito focada no cliente, a gente é uma empresa muito focada no trabalho, e não temos uma vida muito social. A vida da gente é focar em fazer uma boa empresa. Então, mesmo na pandemia, eu decidi que enfrentar a pandemia com todos os cuidados, mas trabalhando o dobro que eu trabalhava. Eu trabalhava 8 horas por dia antes da pandemia, inclusive nos sábados e umas 4 horas no domingo. Mas hoje a gente está com a empresa, eu mesmo estou dando 14 horas por dia. Porque eu vejo que é uma oportunidade de você ter mais tempo para melhorar os processos, tá? Então a gente vem melhorando muito os processos, tanto na carteira de administração de imóvel, como a gente administra condomínio também, em todo, e principalmente estou tentando convencer incorporadores de fora, investidores de fora, até do Brasil, a voltar a investir em Natal. Porque Natal, sem esse investimento de fora, a gente vai sofrer muito para recuperar o mercado imobiliário. Para o estrangeiro está fácil, porque o dólar e o euro estão lá em cima, né? Mas para o estrangeiro, a imagem do Brasil está muito desgastada, né? Está muito desgastada. E a pandemia atrapalha muito, as pessoas têm medo de vir para um país que se fala muito mal na imprensa. Então, é difícil trazer. Não é só o dinheiro, é o medo de vir. Tá? Para a gente concluir, deixa uma mensagem para o nosso telespectador. A mensagem que eu deixo é acredite no Brasil, porque eu acho que não existe nada melhor. Eu digo muito, as pessoas que vão morar fora, se você trabalhar o que você vai ter que trabalhar para sobreviver fora do Brasil, trabalhar aqui dentro você ganha dinheiro mais do que lá fora. E você tem uma vida com a família, com os amigos. Então, eu acredito muito no Brasil, acredito muito no Nordeste e principalmente na pérola do Nordeste, que é Natal. Conversamos aqui com o empresário Ricardo Abreu, também gostei. Muito obrigada, Ricardo, Obrigado por a sua vocês. participação. Pena que é rápido, eu tinha muita história para contar. Ricardo Abreu. Televisão é assim, 15 minutos parece rápido, mas é um mundo. A gente traz outra vez para você contar novamente e contar o resto. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Até já. Você sabe que a nossa economia está passando por um momento cheio de desafios, não é mesmo? Então, numa hora como essa, você deve contar com quem quer fazer seu negócio prosperar. Conte com o Sebrae. O Sebrae está com você. Conheça o portal do Sebrae, o ambiente digital repleto de conteúdos direcionados a todos os tipos de empresa. Acesse digital.rn.sebrae.com.br. Escolha o que precisar e baixe nossos conteúdos. São e-books, ferramentas, cursos e muita informação. É fácil, 100% digital, é para você. Informação de qualidade e serviço que só o Sebrae oferece. Essa é a dica de mestre do mundo dos negócios para qualquer empreendedor. Acesse digital.rn.sebrae.com.br. Do like ao lucro, o portal mais completo para o seu negócio. Estamos de volta com o Mundo dos Negócios e agora trazendo para você uma entrevista com Bruno Oliveira, da Aquanalos, que faz um trabalho bem especializado de análise das águas. E ele vai contar para a gente um pouquinho de como funciona esse trabalho e como é essa empresa e como é que nasceu essa coisa do empreendedorismo nele. Bom dia, Bruno. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Gene. Bom dia, Bruno. O nome da empresa é complicado para a gente fixar, né? Aquanalos. Aquanalos. Por que esse nome? Qual é a origem da empresa? Então, Gene, o nome
correto antes era aquanálise. Só que existia uma empresa, já no Mato Grosso, patenteada, e pediu para a gente trocar. Até então eu estava vendo qual seria o melhor nome para não perder a logo, não perder mais ou menos aquela mesma linha de aquanálise. Eu botei Aquanalos Laboratório, que é análise de água em grego. Começou quando a empresa? Olha, a empresa começou em 2008, apesar de que ela já era uma empresa vindo da minha família, da parte da minha mãe, e eu entrei na empresa justamente para dar seguimento. Sim. Dei uma reformulada grande quando eu terminei na minha faculdade e voltei para fazer essa empresa fluir mais. Por quê? Porque eles já estavam pensando em desistir até. Eu digo, não, por que não a gente dar continuidade e ampliar talvez aí os negócios? A gente era voltado sempre mais para a carcinicultura, que era o foco principal. A gente fazia análise da água para a carcinicultura. E até que eu vi a necessidade de que outras empresas e outros ramos também pediriam a análise da água. Ligavam para lá pedindo, olha, eu queria uma análise da água do meu poço, para saber se é boa para consumo. E eu disse, por que não a gente investir também nessa área? Foi onde até eu entrei, em 2008. A gente reformulou o nome, fez outra empresa e conseguimos dar continuidade com mais esse ramo específico que é de outras áreas além da carcinicultura. Então, que outras áreas são essas? Especificamente, quais são os serviços que vocês fazem? Olha, eu presto serviço hoje para análise de água efluente, análise até que eu digo de churume, vamos supor. Então, a gente para todo tipo de análise de água, que você disser, Bruno, você faz análise de água de poço? Faço. Análise de água do mar, análise de água de efluente camarão, análise de indústria. Então, é um segmento bem amplo, onde eu digo, o que tiver água a gente está analisando. E essa procura, Bruno, ela surge de onde? O cliente que busca vocês, qual é a necessidade dele? Assim, por que buscar essa análise? Porque é uma coisa tão específica que eu achei tão interessante quando eu fui ler a respeito, que eu digo, peraí, que as pessoas precisam entender também. Hoje, a maioria das empresas nos procuram para poder ter uma renovação de alvará ou então um licenciamento ambiental específico naquela área. É muito difícil, inclusive, alguém entender o porquê que está fazendo análise de água. Eu fiz uma campanha ano retrasado, antes da pandemia, para até testar como estava o pensamento da população aqui em Natal com relação à sua água. Fiz uma campanha voltada para... Você já viu a análise da água que você consome? Se é de boa qualidade para a sua família? E teve uma procura muito pequena mesmo, da gente dizer, poxa, será que não estão pensando na qualidade da água que consome? Porque não é cultural, Não é né? cultural. Já há um conceito na cabeça da gente de que a água é boa. A gente entende que seja, mas ela nem sempre é. Né? Exatamente. A gente, às vezes, pega com muita surpresa, como diz, poxa, a minha água vindo de um filtro está boa? Não está. Às vezes a gente pega uma surpresa e o cliente fica até satisfeito, porque vai atrás de ver a qualidade da sua água ou até trocar para garrafões de água mineral ou até um filtro e daí vai. O seu ramo de negócio é exclusivo ou tem concorrência? Eu não conheço. Né? Tem concorrência. Por incrível que pareça, a gente tem concorrência tanto no estadual, né, no governo, como também em empresas privadas. A gente tem muita parceria também com empresas de tratamento de água, empresas de limpezas de caixa d'água. Então, com isso, as empresas procuram mais, principalmente essa parte de tratamento ou limpeza de caixa d'água, e termina caindo para a gente, entendeu? E nesse período de pandemia, como é que vocês fizeram? Olha, Gênia, a gente pensou em fechar um pouco a empresa logo no início, aquele boom que a gente estava preocupado, mas as águas minerais disseram, não, a gente não pode. Eu analiso a água mineral diariamente, e a água mineral é saúde, a água é saúde. Então a gente não fechou, a gente não estava apenas indo coletar, porque eu tenho uma equipe de coletas de água também, então a gente só estava recebendo amostras. Por quê? Porque as águas minerais, principalmente, precisavam saber se aquela água estava boa para passar para a população. Essa análise nas águas minerais, ela é feita diariamente? Em algumas, sim. Isso aí Bacana depende muito de água mineral. Algumas têm até seu próprio laboratório, mas as fiscalizações precisam atestarem de outro laboratório também. Então, eu tenho clientes de água mineral que fazem diariamente análise microbiológica e mensalmente ou semestralmente análise de fisicoquímica da água. Esse trabalho de vocês é restrito a quais mercados, a quais praças? Hoje eu atendo o Rio Grande do Norte inteiro, tenho parceria com a Paraíba e faço algumas fazendas de camarão no Ceará.
Também já peguei outros clientes no Pernambuco, mas agora Como é que faz? não. Então, a gente tem a opção, como eu disse, da minha equipe de coleta. Eu posso ir lá coletar, ou o cliente pode coletar, a gente fornece todo o material sem custo adicional por isso, dizendo os procedimentos de coleta. Eles coletam, mandam na caixinha para a gente com o isoporzinho com gelo, alguma coisa do tipo, e aí chega até a gente para poder analisar. Algumas dessas análises têm que chegar em 24 horas, outras podem chegar até 48 horas, mas isso aí vai dependendo do tipo de análise que o cliente quer. Eu tenho uma análise simples de fazer um parâmetro, por exemplo, o nitrato da água, como eu tenho análise para tudo o que envolve de água mineral, por exemplo. Se a Prefeitura do Natal quiser contratar vocês para saber se a água de Natal do subsolo é limpa ou é poluída, vocês fazem isso? Fazemos, inclusive temos a equipe para coleta para isso. Tá aí, prefeito Álvaro Dias. Contrate ele para a gente saber se a água daqui está boa. Estamos aí, vamos fazer. É porque tem uma discussão de que uma parte da água daqui do subsolo está com nitrato, né? A gente Fala escuta sobre isso há por muito tempo já, né? Por isso que eu falei. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu tenho a minha casa, eu consumo a minha água, seja mineral ou de filtro, eu tenho uma piscina. Eu posso contratar Aquanalos para análise Pode, da água? Aquanalos. Peraí. Depende do preço, né? Não, mas O preço é bom? Como é é que bom, o preço é acessível completamente. É uma análise que eu não considero cara, mas sim, você pode contratar, só é você entrar em contato conosco, a gente faz o agendamento da sua coleta e vai lá e coleta. O resultado para análise de consumo humano sai em torno, no máximo, de 5 dias úteis. Você sofre fiscalização de algum setor? Sim, a vigilância sanitária fiscaliza a gente Do município ou do estado? do município. E para manter o padrão de qualidade, esses parâmetros, como Isso. é que são feitos? A gente segue sempre as normas de acordo com o NBR e tudo que a vigilância sanitária exige, que é sempre voltado para isso, para a NBR. Hotéis, motéis, tudo. Tudo, Vocês têm. Quem são os clientes de vocês? Olha, meu ramo forte hoje, que foi o que a gente começou, é a cassinicultura. A gente atende todo o estado do Rio Grande do Norte, fazendo análise e monitoramento da qualidade da água para a fiscalização do IDEMA, do próprio órgão, que eles exigem. Essa área de hotéis, bares, condomínios, tudo que tiver água, eu digo, a gente analisa. Para os hotéis, bares, restaurantes, tudo tem que para se tirar o alvará, tem que ter essa análise. Eu faço também a parte de tratamento de água de esgoto, análise de água de esgoto, de efluentes industriais. Então, é bem... Tudo que for água, o que for água a gente está vocês estão analisando. tratando. Fazemos Analisando. também análise de balneabilidade, para saber se aquela água da praia, por exemplo, está boa para se tomar banho, água de balneabilidade em lagoa. Então, a gente analisa tudo que for. A parte de água a gente está analisando. Sob o ponto de vista da realização profissional, o empreender, o que é que significou para você? Olha, Gêner, eu sempre tive essa vontade de empreender. E quando me disseram, olha, você vai ter que fazer faculdade. Naquele tempo eu fiz a faculdade em 2002, todo mundo pensava, ou você vai para direito, engenharia ou medicina. Quando eu vi o boom da cassinicultura crescendo, até porque minha mãe também era da área, ela trabalhou no Projeto Camarão, e eu vi aquele boom, eu gostava já da parte de biologia, também e sempre lá no Projeto Camarão. Às vezes acompanhava minha mãe, finais de semana, tudo. Ia ali, pescava um siri, alguma coisa. Você não quer dar o nome de sua mãe, não? Porque você não falou aqui, você já falou nela várias vezes, mas sem dar o nome dela. Minha mãe, a sua inspiração. Isso, minha inspiração, doutora Dilma, que é minha mãe. Diga o nome do seu pai também, que já nos Meu deixou. pai também, que já nos deixou, doutor Nilson, que era da universidade. Para quem não se lembra, na época que a gente era da universidade, ele foi prefeito do campus uma época. Nilson Barraca. É, isso mesmo. Figuraça. E então todo mundo ficou se perguntando por que eu ia fazer aquicultura. Porque eu sou formado em aquicultura. E eu disse, não, eu quero entrar nessa área. Justamente porque é uma área diferente em que ninguém está indo, apesar de que tinha muita gente produzindo camarão. Então eu decidi entrar nessa área. E foi aí que eu assumi o laboratório lá da minha família e hoje em dia estamos seguindo. Eu percebi que ele é muito apaixonado pelo assunto água, essas coisas. Qual é a sua paixão maior? É a água ou é o Flamengo? Aí é uma pergunta difícil, gente, porque o Flamengo também é uma paixão grande. Mas hoje quem me dá o sustento é a água, então eu acredito que a água é a paixão principal. Conversamos aqui com o Bruno Oliveira. Tem mais alguma coisa, Raíssa? Não, eu acho que ele já esclareceu. É uma pena que seja tão pouco tempo, porque a gente conversaria muito mais, mas... Bem interessante. Você viu mais uma nova
iniciativa de sucesso aqui. Muita gente não conhece, eu não conhecia a empresa, embora conheça a Bruno já há algum tempo. Acho que vale como referência para você que está em casa, para você que quer empreender, para você que quer fazer da sua vida uma vida produtiva, diferenciada e que possa lhe qualificar a atuar sempre e ter o reconhecimento da sociedade. Seja em que segmento for, desde que seja uma coisa que mexa com a sua vontade, com o seu desejo e que faça você estudar e buscar caminhos para empreender, está valendo a pena. Bruno, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Bruno. Obrigado. Nós voltamos no próximo domingo. Boa semana para você. Boa semana para vocês, bom domingo e até domingo que vem às 10h30 da manhã. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, o portal mais completo para o seu negócio. Acesse digital.rn.sebrae.com.br e Grupo Hospedar Turismo 4.0.